Bom dia, queridos. É um prazer muito grande estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus, o qual espero seja uma bênção para todos nós. Olá, amados do Senhor. É sempre um momento muito especial poder compartilhar com os irmãos as verdades e os ensinamentos das Sagradas Escrituras através do nosso estudo bíblico. O hino 502 do HCC é um hino bem conhecido que tem por título Temos por lutas passado. Sim, temos por luta passado. E diria que diariamente, algumas provações, intempéries da vida e ataques do inimigo. Então, com o estudo de hoje, continuaremos enfrentando o inimigo. Qual arma você usaria para enfrentar o seu inimigo? Deixe-me ser um pouco mais específico e restrito quanto às opções. Qual dessas espadas você desembainharia para enfrentar o seu inimigo? Bem, antes de responder, você deve fazer outras perguntas. Contra quem eu estou lutando? Quem realmente é o meu inimigo? A resposta para essas perguntas, na verdade, está em Efésios 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A resposta é clara, mas ainda hoje há muitas pessoas desembainhando a espada errada, achando que resolverá um problema espiritual com uma arma física e com a força do próprio braço. E isso é um erro. Então devemos desembainhar a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o que nos afirma Hebreus 4:12. Amados irmãos, nesse estudo temporal eu vou mostrar a atuação do anticristo em nossos dias e o nosso posicionamento contra suas doutrinas, pela palavra de Deus. E ao final desse estudo, seremos capazes de estarmos cientes das estratégias enganosas do inimigo da nossa alma, de atentarmos para a ação do inimigo no dia a dia, identificarmos o que vem de Deus e o que vem do maligno. Estamos falando de estratégias, de atenção, de ação e de identificação. Isso me faz lembrar de um livro bem interessante chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E eu quero chamar a atenção e fazer um paralelo com 2 capítulos desse livro para entrarmos em nosso estudo, propriamente dito. O capítulo 1 fala sobre a avaliação e inicia com a seguinte frase: estude bem e terá melhores condições de ganhar a guerra. Paralelamente, eu quero enfatizar essa frase afirmando que teremos não só as melhores condições, mas todas as condições de ganharmos a guerra espiritual se estudarmos bem a palavra de Deus e a colocarmos em prática. Esse capítulo prossegue numerando 5 aspectos sobre a arte da guerra. O primeiro é a doutrina, o segundo é o tempo, o terceiro é o terreno, o quarto é a liderança e o quinto é a disciplina. Sun Tzu diz que doutrina é fazer com que as pessoas compartilhem das vontades de seu governante, seguindo sem temer qualquer perigo e dispostos, inclusive, a morrer em nome dele. Eu concordo plenamente com o que ele disse, mas considerando que o nosso governante é Deus Pai, o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo. Seguimos a doutrina de Jesus Cristo. Segundo, Sun Tzu diz que tempo refere-se ao sol, à lua e ao vento como elementos com forte papel no conflito. Aqui ele se refere às situações climáticas. Eu, por outro lado, prefiro fazer um paralelo com a nossa limitação temporal nesse mundo e o tempo que dedicamos para o Senhor e para o estudo da sua palavra. Terceiro, Sun Tzu diz que terreno refere-se ao espaço. O terreno pode ser perigoso ou nivelado,
A área da batalha pode ser ampla ou restrita, propícia à ofensiva ou defensiva, ao avanço ou ao recuo. Nesse sentido, eu gosto de pensar que vivemos num terreno com todas essas características colocadas por Sun Tzu, tanto no sentido espiritual quanto no físico. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o que nos aponta Filipenses 3:20. Vivemos no plano físico, mas a nossa grande batalha é no plano espiritual. Quarto aspecto, Sun Tzu diz que liderança refere-se à sabedoria e ao talento do general ou do líder, responsável por haver recompensa e punição justas, além de atenção e afago para os seus soldados. Meus amados, muito já se sofre com os crentes que se desviam da sã doutrina. Quanto mais sendo estes líderes, pois impactam negativamente muito mais crentes com o seu desvio e com seus falsos ensinos e pregações. Não é à toa que a liderança sempre é mais visada pelo ataque inimigo. Quinto aspecto, Sun Tzu diz que disciplina refere-se à organização das forças armadas, à divisão das responsabilidades, ao respeito às graduações dos oficiais, ao fornecimento de suprimentos e à gestão dos gastos militares. E nesse aspecto eu entendo como primordial a necessidade de seguir regulamentos, de obedecer às autoridades espirituais, de garantir a conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Também gosto de pensar nesse aspecto da disciplina como um condicionamento para fazer algo regularmente, como atividades físicas ou a leitura da Bíblia, por exemplo. Muito bem, o capítulo 13, que é o segundo capítulo que eu faço paralelo, do livro Arte da Guerra, fala sobre o uso de espiões. Nesse capítulo, Sun Tzu aborda 5 tipos de estratégias de espionagem. O espião de campo, o espião de dentro, o espião inverso, o espião da morte ou de morte e o espião vivo. Ele afirma também que as informações reais sobre o inimigo são obtidas através de pessoas. Através dos espiões são obtidas as diretrizes de movimentação de um exército. E o primeiro espião que ele destaca é o espião de campo, que usa uma pessoa do território nacional do inimigo para espionar. Infelizmente, amados, isso é algo muito comum em nossas igrejas. Muitos crentes têm se deixado ser usados pelo inimigo, no seio da igreja. E o nosso inimigo não é onisciente como o nosso general. Por isso, ele vive entre nós, nos espionando, usando pessoas e situações para isso. Portanto, meus irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. Por outro lado, também enviamos espiões, na verdade, mais do que espiões de campo, enviamos missionários. O segundo espião que Sun Tzu destaca é o espião de dentro. É quando o próprio inimigo é comprado para liberar informações. Muito parecido com o espião de campo, mas penso como é triste a questão da traição. Como uma pessoa se vende para obter algo em favor próprio, prejudicando muitas outras pessoas que confiavam nela. O terceiro espião é o espião inverso. É quando o inimigo que foi enviado como espião é induzido a ajudar, invertendo a sua função. Felizmente, isso acontece em nosso favor. O inimigo envia espiões para o seio da igreja e alguns deles acabam conhecendo Jesus, a verdade que liberta. E agora passam a ser cooperadores do reino de Deus. O quarto espião é o espião de morte. É quando o segredo é vazado de propósito, espalhando-se até o inimigo. Trata-se de um jogo de enganos que funciona de fora para dentro. A minha leitura é que esse é um espião do mal, pois quando se trata de um jogo de enganos, irmãos, vem à memória João 8,44, que nos diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso.
e pai da mentira. E por fim, o último espião, que é o espião vivo. É quando mandamos uma pessoa ao inimigo e depois demandamos o seu retorno a fim de receber o seu relato. Já para esse espião, a minha leitura é positiva. Um espião do bem, como um missionário que fica em um país fechado ao Evangelho, correndo risco de morte, cumpre a sua missão e retorna com seus relatos e testemunhos. Queridos irmãos, terminado esse paralelo introdutório, vamos à leitura do texto base do nosso precioso estudo de hoje. E o texto se encontra em 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 29, que vai nos dizer o seguinte: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amados, já fizemos algumas perguntas como: contra quem estou lutando? Quem realmente é meu inimigo? Mas outras ainda precisam ser feitas, como por exemplo, como reconhecer o inimigo? Ou melhor ainda, como reconhecer o anticristo? Será mais fácil reconhecer o anticristo se primeiramente entendermos o significado de anticristo. Anticristo deriva de uma palavra grega que significa contra Cristo, ou em lugar dele. Como a própria etimologia diz, é a pessoa que é inimiga de Cristo ou que usurpa o nome e as prerrogativas que só a ele pertencem. A Bíblia nos revela em muitas passagens que o nosso inimigo está vivo e ativo, no meio do povo de Deus, desde os tempos antigos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguardamos somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. O inimigo se faz reconhecer por suas ações e pela sua doutrina. No tempo do apóstolo João, a igreja era bombardeada pelo gnosticismo, doutrina falsa repudiada por ele e pelos demais apóstolos. Os pregadores dessa heresia não criam que Jesus veio em carne por acharem que a matéria imunda não se une ao Espírito. Dentre outras coisas, ensinavam que a salvação era só para o Espírito e com isso permitiam a licenciosidade entre seus seguidores. Isso a gente pode verificar lá em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 14. Pela leitura que fizemos do texto base, aprende-se que o anticristo havia de aparecer na última hora, isto é, antes da segunda vinda de Cristo.
Ao mesmo tempo que o apóstolo diz que este anticristo seria uma pessoa, também afirma que o espírito que nele se incorpora é também anticristo. E declara que muitos deles já têm vindo. A substância desse espírito é a negação de Cristo, ou da real encarnação do Filho de Deus, que não somente contraria a doutrina, como se opõe em posição antagônica a todas as suas consequências. O apóstolo São Paulo diz mais claramente que, antes da segunda vinda de Cristo, aparecerá o homem do pecado, aquele que se opõe e se eleva sobre tudo que se chama Deus ou que é adorado como se fora Deus, e que se assentará no trono de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 12. Estamos nos aproximando da última hora, porque não há mais nada a ser decidido. Jesus já veio para trazer a salvação, destruindo o que o diabo tem feito. O próximo evento é esperar a volta dele, trazendo o juízo final. Meus amados irmãos, a vida de seguidor de Jesus nesta terra é uma luta constante. Tanto maior quanto mais o fim se aproxima. Isso é um fato. Muitas pessoas fazem um papel de anticristo e João quer nos ensinar a reconhecê-los. É isso que João nos apresenta nessa lição maravilhosa. Se quisermos ser membros do corpo de Cristo, é necessário que sejamos mais do que simplesmente membros da igreja visível. E também que não devemos esperar que seja a igreja visível sempre composta só de verdadeiros crentes. A gente sabe que não é bem assim. Ela pode até abrigar anticristos no meio de seus membros professos, mas o fato é que aqueles que são verdadeiramente salvos nunca abandonarão a Cristo, pois serão guardados por sua graça, conforme nos aponta Judas, lá no versículo 24. Agora que já sabemos como reconhecê-lo, a questão é como enfrentar o anticristo. Como enfrentar o anticristo? E aqui vai outra pergunta. Por que será que o inimigo prefere não se apresentar como inimigo? Já reparou isso? E a resposta é simples. Por uma questão de abertura, de aproximação. Se eu me apresentar para você como seu inimigo, de que forma você me receberá? Penso eu que de forma nem um pouco amigável. Mas se eu me apresentar como um amigo, de forma amistosa, certamente serei bem recebido. O inimigo é astuto, é ardiloso, é sagaz, é sutil. Por isso que muitas vezes temos dificuldade de identificá-lo em nosso meio e de enfrentá-lo, pois ele não se apresenta de forma agressiva nem feia. Ele não vem como nos filmes que a gente acompanha, né? Aquele monstro, não. Em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, lemos: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Nesses versículos, o apóstolo Paulo adverte os irmãos da igreja de Corinto contra os falsos mestres, que têm a capacidade satânica do engano, da mentira e da astúcia. Se o inimigo é tão astuto, como enfrentá-lo então? E a resposta é com a atuação do Espírito Santo. Mas, pastor, como o Espírito Santo age em nós para enfrentarmos o inimigo? Bom, duas formas. A primeira é com a unção e o poder dele, do Espírito Santo. O versículo 20 do nosso texto base, que lemos, nos afirma que nós temos a unção do Santo. Essa unção de Deus, o Espírito Santo no coração dos crentes, é a diferença fundamental entre a velha aliança da obediência à lei e a nova aliança da fé em Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo em nosso coração é a garantia de que estamos sendo ajudados por Deus, mesmo em meio a muitas falsidades e mentiras. E olha só que texto esclarecedor, lá em 1 João 4, versículos de 1 a 4, que nos diz o seguinte: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas. Bem, a segunda forma é com o conhecimento da verdade. Infelizmente, hoje, há uma preocupação muito grande entre nós, pela falta de conhecimento de muitos crentes, e isso acontece pelo descaso à palavra de Deus. Embora muitos já tenham a verdade encarnada, Jesus, poucos são os que têm o conhecimento da verdade inspirada da Bíblia. Ou seja, estamos falando de crentes que conhecem o Deus da palavra e não conhecem a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, conforme falamos no início, não podemos ir para uma guerra desarmados. E a Bíblia, a palavra de Deus, é uma poderosa arma espiritual para essa batalha que vivemos no plano espiritual. Saber desembainhar e manejar muito bem as Sagradas Escrituras, nossa espada espiritual, é vital para enfrentarmos o inimigo. Então devemos confrontar a mentira das falsas doutrinas com a verdade da palavra de Deus. Mentira alguma jamais procede da verdade. Confrontemos a mentira com a confirmação da nossa fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Os versos 22 e 23 do texto base que lemos deixam ainda mais claro esse confronto quando diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega a Jesus, que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. A base maior da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo, o Messias sofredor, triunfante e glorioso, o qual veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra da majestade, nas alturas, conforme Hebreus 1:3. A confirmação dessa verdade no nosso viver é uma das armas para enfrentar o inimigo. Muito bem, querido pastor Almir, já sabemos como reconhecer o anticristo e como enfrentá-lo. Então, para o nosso treinamento de guerra, vamos explicar o que mais podemos aprender para continuar enfrentando o inimigo. Fique à vontade, pastor. Obrigado, pastor Paulo, pela parte. Nós estava indo muito bem, mas obrigado pela oportunidade. Pastor, eu penso que seja porque muitos crentes não têm coragem para permanecer firmes. Não tem coragem. Não tem coragem. Aliás, Jesus fala em Apocalipse que os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino dos céus. Então, não ter coragem para permanecer firme é falta de confiança no Salvador. Ou seja, Ele não vai me dar força suficiente para eu permanecer no caminho. E com isso acaba transferindo para Jesus uma responsabilidade que é sua. Que é sua. Então, penso que está lhes faltando a decisão, a decisão de seguir a Cristo. É o que Pedro fala, é isso que deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo para te seguir. Talvez a disposição para enfrentar,
ou de suportar as adversidades, a disposição. Porque seguir a Cristo não é apenas ter os louros da vitória. Não. Às vezes é preciso, como se diz, né? É preciso um esforço sobrenatural. Às vezes há momentos na vida do crente que só pela graça, humanamente falando, é impossível de se carregar a cruz. Só mesmo a graça. Como diz então o Senhor para Paulo, né? Minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque humanamente falando, especialmente no mundo em que vivemos, que são adversidades de todos os tipos, é muito difícil a vida cristã. É preciso se ter uma definição muito grande e muito clara, não é? Muito clara. E Jesus sabia perfeitamente que só os destemidos, não é? E convictos suportariam as provações. Somente. É interessante que em São João 16:33, ele vai prevenir seus discípulos das dificuldades que viveriam por amor ao seu nome e pela fé que abraçaram. Só pela graça, né? E é por isso que em São Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus declara que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou para o reino dos céus. Ninguém. Então, irmãos, o que temos visto muito são pessoas que caminham bem, mas depois, assim como a mulher de Ló, olham para trás. Olham para trás. Não. A palavra do anjo é a seguinte, olha, saiam de Sodoma e fujam para o monte. Fujam para o monte. Fujam para o monte. E nós sabemos, irmãos, que subir o monte requer algum sacrifício. Ninguém sobe um monte de maneira serena. Não, requer sacrifício. E às vezes nós somos crentes para as planícies, mas não para os montes. Então, amados, em Apocalipse 2:10, né, Jesus ele previne os crentes dizendo: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas. Tão somente ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante, irmãos, observarmos que Jesus não está falando de uma morte natural. Eu ser fiel na fé até os 50, até os 70, quem sabe até os 100, até morrer de velhinho. Não. Não. Mas é ser fiel até a morte, isto é, até diante da morte. Diante da morte. Haja vista o período em que João está escrevendo estas coisas, que é o primeiro século, era um período de profunda e tremenda perseguição à Igreja de Cristo. Era um tempo em que os crentes estavam sendo martirizados, tenazmente perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus também. A morte chegava para eles todos os dias, todas as horas. E eles precisavam ser fiéis ao Senhor, mesmo diante da morte. Como se diz do bispo Policarpo, que o soldado chega para ele e diz: nega a esse Jesus, negue a ele, e diga que o Senhor é César, e você está livre, você estará liberado do sacrifício, do martírio. E ele responde para aquele soldado: mas como posso negar aquele que nunca me negou? Aquele que tem sido fiel comigo até hoje. Como posso negar?
Isto é definição de vida cristã, meus irmãos. É ser fiel até diante da morte. E então, a fogueira estava lá, e o soldado diz, já que você não nega esse Cristo, então você vai ser fincado naquela haste no meio da fogueira. E ele falou, pode fazer isto, eu não vou negar ao Senhor. Meu irmão, isto é definição de vida cristã. Definição. Verdade é que Jesus nunca chamou você e eu e a ninguém para ter uma vida de mar de rosas. Ao contrário, o que ele diz? No mundo tereis aflições. E então, voltando a Pedro, Pedro diz, mas Senhor, o que vamos ganhar com isto? Se deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isto? E Jesus diz para Pedro, ninguém há que tenha deixado pai, mãe, filhos, família, fazendas, por amor de mim e do Evangelho, que não há de ganhar já nesta vida 100 vezes mais, com perseguição. E na idade vindoura, a vida eterna. Com perseguição. Às vezes nós estamos preparados para ganhar 100 vezes mais nesta vida, mas nos esquecemos de que é com perseguição. É com perseguição. Isto é, com provas, não é? Então, meus amados, meus queridos irmãos, a falta de fibra ou de coragem, não é? Para perseverarmos no caminho da fé e na doutrina do Senhor, não é? Tem sido a razão maior de tanta desistência. Tanta desistência. E é interessante porque em São Mateus 24, né, 24:13, Jesus vai dizer o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Não existe meia carreira para o crente. Não existe. Não existe. A previsão é enquanto a vida existir. A previsão para o testemunho é enquanto vida existir. E é maravilhoso porque quando nós perseveramos no caminho da fé, mesmo depois de morto, o nosso testemunho vai ajudar a muitos. Não é isso que aos Hebreus diz? A Epístola aos Hebreus diz que Abel, pelo seu testemunho, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ainda fala. Então, amados, com a nossa definição de vida cristã, com a nossa firmeza doutrinária, nós poderemos incentivar a muitos, enquanto vivemos, e depois que morrermos, o nosso exemplo ainda estará ajudando a muitos que porventura estejam fraquejando. Também, irmãos, muitos outros têm buscado o caminho da fé com outros objetivos. Com outros objetivos, que não o da salvação e o da consequente santificação. E por isso se frustram e se afastam. Porque há muitos que estão com motivação não espiritual. Não no reino dos céus, mas no reino deste mundo. Ou seja, estão buscando religião para terem proveito próprio, ou proveito financeiro, ou material. Não. A religião, o nome já diz, não é? Em latim, é religare. Isto é, religar o homem a Deus. Este é o princípio da religião. Então, quem é a religião? A religião é Cristo. Porque Ele é que é o elo de ligação, ou de religação, desta corrente que foi partida lá no Éden. Então, nós precisamos cuidar disto aí. E, a propósito, vamos enumerar, então, algumas verdades que nos podem manter ou nos ajudar na manutenção do caminho certo da vida cristã. E a primeira verdade é deixarmos que a verdade divina
permaneça em nós. Deixarmos. Olha o versículo 24 e o 25 que nos dizem: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos faz, ou nos fez. Ou seja, a vida eterna. É a promessa. A promessa é esta. Então, amados, ao meditarmos na expressão o que ouvistes desde o princípio, vemos-nos, vem-nos à mente, então, dois significados. Primeiro, para os crentes contemporâneos de João, era a doutrina que eles ouviram e receberam desde os primórdios, ou desde os primeiros dias da sua fé em Cristo Jesus. Né? E para nós? Para nós é continuar sendo igualmente até hoje, crendo nesta mesma doutrina. Crendo nesta mesma doutrina para nós até hoje. E vamos continuar assim. A segunda verdade é deixarmos que a unção divina nos ensine. Versículo 26 e 27 nos dizem exatamente isto. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção de vós, e a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Assim nele permanecereis. Então, irmãos, o termo unção se refere ao dom do Espírito Santo. Ao dom do Espírito Santo que vem ao crente da parte do Senhor Jesus, né? Conforme João 16:7 vai nos falar isto. João 16:7 vai nos falar exatamente isso aí. Esse Espírito que viria para convencer o homem ou o mundo da verdade, da justiça e do juízo. Isso é muito maravilhoso observarmos, né? Verdade, da justiça e do juízo. Né? João 16:7. Eis o que fala João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-vos-ei. Então veja, irmão querido, que este dom, ou dádiva, ou virtude, está no salvo. Está no salvo. Todo aquele que é salvo possui este dom, dado pelo Espírito Santo. E é seu selo, selo de garantia, não é? Selo de garantia, desde a sua conversão. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 1:13, ao dizer: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo. Quando você recebe a Jesus, você recebe a salvação dele, você recebe um selo de garantia. O selo de garantia. Garantia da promessa. Isto é, a promessa da vida eterna está garantida por este selo do Espírito que há em você. Maravilhoso, porque, segundo o apóstolo Paulo, este Espírito vem habitar em você. Ele te sela e ele está em você, para que você possa viver a vida cristã com acerto, né? Com acerto. Então, amados, o Espírito nos ensina, quando estamos
submissos a Ele no estudo da palavra, né? E na obediência. E na obediência. Não adianta eu estudar a Bíblia, ser um estudioso da Bíblia, se eu não estou disposto a obedecer o que ela dita para mim. Não adianta, né? É como um manual. Você compra um aparelho, seja qual for, e vem um manual. Você lê o manual e até concorda, lógico. Só que você não segue o manual. E o que vai acontecer? O seu aparelho vai dar problema. O seu aparelho vai ter defeitos. É assim a vida cristã. Muitos estudam a Bíblia. São bons estudiosos da Bíblia. Mas não cumprem o que ela determina, o que ela indica, o que ela direciona. Não adianta. Eu leio uma coisa e pratico outra. Não adianta, né? Então, na verdade, a sua unção, ela nos ensina. À medida em que os crentes permanecem em Cristo e leem a sua palavra, né? O Santo Espírito os ajuda a compreender suas verdades redentoras e eternas. À medida em que lemos, orientados pelo Espírito, e temos a disposição de seguir os seus ditames. Isto é maravilhoso, né? Maravilhoso. Assim, os crentes, eles têm duas salvaguardas. Duas. Contra o erro doutrinário. Ou seja, tem a revelação bíblica. Se eu sou um estudioso da palavra de Deus, eu não vou atrás dos ventos de doutrina. Não vou. Não vou. Eu tenho meu pé fincado no chão. Eu tenho o pé no chão. E eu não vou atrás de fábulas. Não vou. E em segundo lugar, o Espírito Santo. Ele vai falar a mim onde está a verdade. Onde está a verdade? Ou seja, eu leio a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E então, se sou obediente, não tem por que errar. Não tem por que errar. Então, meus amados irmãos, nós os crentes, né, nós não precisamos de que ensinem para nós doutrinas extra-bíblicas. Não precisamos. E eu quero falar para você, meu querido ouvinte, aluno da EBD. Se você é um estudioso da palavra e é um cumpridor e não apenas ouvinte, como diz São Paulo a Timóteo, não é? Você não carece de nenhuma doutrina extra-bíblica. Ninguém, né? Ainda que venha alguém dizendo que é um anjo, né, enviado por Deus, se você consulta a palavra de Deus e não está batendo, você não deve abrir guarda. Não. Esse pregador pregou bonito, hein? Pregou bonito, mas o Espírito está me dizendo que não bate com a verdade que está aqui na minha mão. Então eu não devo dar crédito. Este é um princípio maravilhoso do crente, não é? O versículo 27 vai nos dizer isso aí. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Meus amados, nós não precisamos de mestres para nos ensinar. A palavra de Deus é a nossa mestra por excelência. É certo que nós temos que ouvir os pregadores, temos de ouvir. Mas lembremos-nos de que o nosso mestre por excelência é o Espírito Santo, que já revelou a sua palavra a nós. Vamos ouvir o pregador para nos alimentar. Nós precisamos ter a base deste alimento, que é a palavra de Deus, que deve estar na nossa mão e no nosso coração. Né? E a terceira verdade é deixarmos que nossa vida seja enraizada em Cristo.
O verso 28 e 29, irmãos, diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É nascido dele. Vejamos que a vida cristã, meus amados irmãos, pode ser comparado então a uma árvore frondosa. Frondosa e frutífera também, com raízes bem profundas que lhe dão sustentação contra os ventos e as intempéries. Quanto maior a árvore, mais profundas são as suas raízes. Quanto maior a sua fé, mais profunda será a sua raiz de conhecimento na palavra. Isto é precioso. Precisamos nos lembrar, irmãos, que a nossa fé ela é viva, ela precisa ser alimentada e ela precisa estar com a sua raiz firmada na palavra de Deus, para que ela possa produzir o fruto. Caso contrário, nós seremos apenas árvores frondosas, bonitas, mas de pouca raiz, e por isso não frutificamos tão bem assim, né? Não frutificamos. Quando nossas raízes estão fincadas, né, em Cristo, a nossa vida cristã goza de firmeza, goza de segurança. Isso é precioso, né? Vemos assim, irmãos, que as raízes, né, da nossa vida cristã, significa estar enraizado, né? Nossa vida cristã está enraizada na palavra. Isto vai significar permanecer nela e nele. Permanecer na palavra de Deus e permanecer no Deus da palavra. É algo precioso isto aí, não é? É algo maravilhoso isto aí. E isto vai trazer confiança, né, de que na sua vinda, como diz a palavra, na sua vinda seremos aprovados, como diz o verso 28, aprovados. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E não sejamos confundidos. Não. Tenhamos confiança. Isto é algo precioso, não é? Então, meus amados, em resumo ao que dissemos, né? Esta lição ela vai nos incentivar a um posicionamento radical contra o sistema doutrinário deste mundo, montado pelo inimigo desde os dias dos apóstolos, desde o início da igreja, que este inimigo vem montando uma doutrina capaz de confundir até os escolhidos. Capaz, só que não confunde. Jesus falou que, se possível fora, confundiria até os próprios escolhidos. A razão é que os escolhidos não serão confundidos. Graças a Deus. Então, este espírito maligno, este anticristo, esse falso profeta, esse falso mestre, ele tenta corroer a doutrina cristã, como aquele câncer, não é? Que vai matando aos poucos. Então ele vem, ele quer dividir a igreja, ele quer destruir a fé cristã e quer matar a nossa esperança. Meus amados, estejamos firmes nisto aí, firmes. Quanto aos falsos mestres, não é? Nós devemos oferecer-lhes resistência, não aceitando suas falsas doutrinas, não aceitando, como nos adverte o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, dizendo: afasta-te deles. Afasta-te deles. Não permita a aproximação, não permita. Afasta-te deles. Que o Senhor, nosso Deus,
nos abençoe. E até breve. Bem, amados irmãos, fecharemos o precioso estudo de hoje da Palavra de Deus com uma poesia que eu escrevi no ano de 2002. Então, até a próxima oportunidade para mais um estudo e que o Senhor abençoe você e a sua família. Amém. Se conselho fosse bom, não se dava, e sim vendia-se. Assim já dizia o ditado popular. Estando eu em situações difíceis, quem de fato poderá me aconselhar? Se, porventura, eu estiver em algum dilema, onde encontrar resposta para o meu problema? Existe um lugar em que toda solução pode ser encontrada, e nele a palavra do Senhor foi revelada. Em alguns países, a sua pesquisa é muito restrita. Estou falando de um livro de histórias, de poder e de sabedoria escrita. Com a sua leitura fica fácil ver a luz no fim da estrada. Estou falando do livro dos livros, falo da Bíblia Sagrada. Por falsos profetas, não posso me deixar enganar, pois se Deus fala comigo por tal livro, não faz sentido ter outra voz a me guiar. Com a palavra eu quero aprender, quero crescer, quero fazer estudo, quero fazer da Bíblia a minha arma, a minha espada, a minha luz e o meu escudo.